Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Capítulo 21, eu quero contar uma história para você de algo bem interessante, no qual o inimigo de nossas almas, ele não está preocupado quantos livros a gente escreve, ele não está preocupado quantas horas de oração nós temos por dia, quantos minutos e horas de intercessão, ele não está preocupado com o que tem no seu bolso, seu carro que está parado lá fora, sua empresa, seus negócios, seus diplomas, ele não se preocupa com nada disso. O maior alvo de Satanás é a sua família, porque família é o nosso maior patrimônio, família é o nosso único patrimônio, e família é tudo que nós precisamos depois de Deus para ser feliz. Então, o que ele tenta fazer o tempo todo conosco? Ele vem para matar, roubar e destruir, e sabotar as nossas famílias. E geralmente, ele não vem dizendo para você o que ele vai fazer. Ele vem tentando fazer negociações, permuta, troca, como diz em espanhol, vem cambiar. Ele gosta de trocar uma coisa por outra, que a princípio parece valoroso, mas diante de Deus é desprezível. Tome muito cuidado com as propostas. Satanás, ele mora na porta do silêncio. Eu faço algo errado e me calo. E aí, toda vez que eu faço algo errado e me calo, eu tenho um segredo entre eu e as trevas. Porém, Deus mora na porta da confissão. Quanto mais eu falo para Deus o que está no meu coração e de que maneira eu estou errando ou não estou colaborando com o reino de Deus, mais liberto eu sou. Satanás mora na porta do silêncio. Deus mora na porta da confissão. Resolva falar, resolva contar para Deus, resolva chamar o seu sacerdote, o seu pastor e abra o seu coração, porque isso é uma terapia espiritual. Isso não é só psicológico não, viu? A ciência já descobriu e está toda hora passando na televisão que um abraço cura, que uma oração cura, que a fé cura e que ler a Bíblia cura. A ciência está dizendo isso. Então eu penso que quando alguém que não acreditava em nós e na palavra começa a refletir dizendo que a gente está no caminho do acerto, é para a gente olhar para cá de outros olhos, não é verdade? Bom, diz assim o texto: e sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, diga assim, uma vinha, diga reino de Deus, promessas, uma família, algo de valor, muito valor. Quando você sabe o valor, a coisa não tem preço. Diga, quando eu sei o valor, ela não tem preço. Entendeu isso? Uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece ser bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, o rei Acabe, e voltou o rosto para a parede e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que é que está acontecendo em teu coração? O teu espírito está abatido e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me da tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém,
ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Pai, essa é a tua palavra. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nosso coração possa entender a quantidade, a profundidade, a qualidade do teu Espírito Santo falando através dela. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que a tua misericórdia, a tua graça, seja com cada um de nós, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Primeira coisa que eu tenho que pontuar para nós. Esse rei Acabe, ele tinha muitas terras. O inimigo de nossas almas, ele tem muitos lugares abertos, trabalhando para ele agora nesse lugar. Muitos. Tem vários centros de operações espirituais, digamos assim, para eu não ser processado. Tem o povo que gosta de bater um tambor na rua, tem um povo que gosta de desfilar, tem um monte de gente trabalhando a serviço. Tem. Aqui, nesse caso aqui, que a gente está olhando para o texto, a mesma coisa que está acontecendo no cotidiano de todos nós, todos os dias. A gente está vendo com nossos olhos que o inimigo tem um grande território ainda a ser tomado por nós, a ser conquistado pela igreja. Essa é uma verdade. Então, Acabe, ele, nessa figura do contexto bíblico, ele está ali como sendo uma tipologia do próprio Satanás e das trevas militando contra os filhos de Deus. O nosso querido irmão Nabote, ele está ali representando o pai de família, o sacerdote, a pessoa sincera, pura de coração, inocente, fazendo o seu pão nosso de cada dia acontecer e cuidando daquilo que Deus deu para ele. Essa vinha que está na Bíblia, ela tem uma representatividade de ser reino de Deus. O reino de Deus é comparado a uma vinha, tem grande valor. Então nós temos aqui na história Acabe, o satanista, nós temos aqui a vinha, que é o reino de Deus, nós temos Nabote, que é o sacerdote, o pai de família, e tem Jezabel, que é uma potestade, um funcionário das trevas, trabalhando a serviço das trevas. E ali Acabe olhou para aquelas terras de Nabote, e ele fez uma oferta, mas olha só o que ele fez de oferta. Ele queria transformar a vinha, um lugar santo, comparado ao reino de Deus, comparado à família, um lugar santo, para uma transformação que, vamos dizer assim, entre aspas, meio que profana. E por que isso? Porque vinha não é qualquer lugar que se monta uma vinha, não é qualquer lugar que dá uva, não é qualquer lugar que você pode chegar lá e cultivar a videira, pode cultivar a uva. Você tem que ter uma boa terra, você tem que arar a terra, você tem que cuidar da terra, você tem que esperar o tempo da terra, inclusive ser transformada, limpa, muito limpinha, e ela tem identidade. Qualquer vinha tem uma identidade, tem um nome, tem uma digital, ela tem uma origem, ela tem um paradeiro, ela existe, ela tem um registro, ok? Então, a primeira coisa que Nabote olhou para Acabe, falando isso para ele negociar as terras, você vê que no texto, Acabe não queria transformar a vinha dele numa vinha de Acabe, ou seja, eu quero comprar o teu prédio, que é uma igreja, vou te dar outra igreja maior do que a tua, ou vou te dar em dinheiro o valor da tua igreja, porém esse prédio vai continuar sendo igreja. Aí Deus está nesse negócio. Porém, o que fez Acabe? Você me dá essa vinha, que eu vou transformar ela em horta. Então ele nunca estava interessado
em a identidade permanecer no local. Ele queria mudar a identidade. É por isso, queridos, que o inimigo nos vê orando, nos vê testemunhando, nos vê perseverando, nos vê na intercessão, nos vê subindo o monte. E aí, quando o céu olha para nós, ele sabe que Deus diz: aquele é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Um DNA com Deus. E ele não está conformado com isso. Ele quer que o céu olhe para ele e diga: lá vai meu filho caído. E por que ele quer que isso aconteça? Porque no processo o inimigo não está interessado em você, está interessado em tirar a tua identidade com Deus. Ele não estava interessado na terra, senão ele diria: eu vou pegar a tua vinha e vou te dar outra vinha, porém aqui continua vinha. Não, ele disse: vou comprar, eu vou trocar e vou transformar numa horta. Agora, me perdoe aqueles que produzem horta, até porque eu sou de Pernambuco, interior de Pernambuco, e certa feita eu plantei para comer. E eu sei bem o que é uma horta. A horta não precisa de muito recurso. Tirou o cascalho, mexeu a terra, arou a terra, jogou ali estrume, jogou uma água, coloca alface, tomate, pepino, banana, ela cresce. Não precisa de muito recurso. E a horta não tem identidade própria. O que nos difere de outras pessoas na face da terra? Uma marca de Cristo sobre nós, uma identidade. Quando eu ando por aí, vindo da minha casa para cá, nós fizemos uma oração antes de sair de casa, uma oração ali no gabinete do pastor e uma oração aqui na igreja. Por quê? Para que Deus completasse a obra dele em nós. Porém, quando nós saímos de casa, nós anunciamos aos reinos do céu e anunciamos as trevas. Nós estamos na rua. Satanás olhe para nós, eu vou até aquela igreja, mas tem uma identidade, tem a marca de Cristo sobre nós. Todo demônio que olhar para mim, para o meu carro, vai ver que ele pertence ao reino de Deus. Isso não é um carro, é uma carruagem de fogo e seus cavaleiros. E nós vamos fazer a obra de Deus nas famílias. Então eu tenho uma identidade. Porém, a horta não tem identidade, gente. Eu sei porque eu plantava alface, cheiro verde, aí plantava tomate, cebolinha, salsinha. E alguém que dizia assim, minha mãe dizia assim: meu filho, vai lá nos fundos do quintal, na horta, e pega a hortaliça que estiver dando. Ela não chamava nem pelo nome. A gente olhava, a que estava no ponto de ser recolhida para levar para a mesa. Por quê? Não importa o que tem ali, não tem identidade, está tudo misturado, não tem uma marca singular, não tem uma marca definitiva, está tudo ali no processo, tudo no bolo, ok? Porém, vinha não, vinha tem uma marca, é só uva, é só o tempo dela, é da maneira que vai acontecer, é no tempo da estação certa, há uma identidade. Então, querido, como profeta desta noite, ministro do Evangelho, eu quero te dar o primeiro aviso desta noite: não torne a sua vinha uma horta, não transforme a sua família, que tem identidade, algo sem identidade. Não perca a característica de filho para ex-filho, de ungido para ex-ungido, não perca essa característica. Em Juízes 16, 23, a Bíblia mostra Sansão. E ele, de repente, deu um tropeção, caiu, transformou a vinha dele em horta, transformou o ministério singular, com identidade, forte, poderoso, com a marca de Cristo. Ele transforma num lugar como uma horta, sem valor, sem identidade, porque ele gostava de se apaixonar pelas mulheres alheias, errada. Ele era um cobiçador, vivia atrás das mulheres, os olhos dele sempre estavam enganando ele. E adultério é horta, ok? Abandonar a família é horta. Não ter um relacionamento conjugal, marital, conjugal, sexual com um cônjuge prazerosamente no casamento é horta. Desprezou a família é horta. Falou chulo com a esposa é horta. Não levou a esposa para passear é horta. Abandonou o marido na cama é horta. É horta. Está entendendo? É horta. Não tem como. Não tem como. Está entendendo? Para transformar uma esposa sempre vinha, você acorda de manhã,
leva o café na cama para ela, diz para ela num bilhete quanto você ama e deixa uma nota de um lobo guará embaixo da duzentinhos para ela. Isso é vinha para a vida inteira. Segunda coisa, o inimigo sabe que ele não pode com você, a não ser que você forneça para ele subsídio, forneça para ele condições dele se aproximar de você. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, porém os anjos estão ao redor. Se você liberar os anjos, o inimigo contra-ataca. Mas se você tiver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, enquanto você estiver debaixo desse lugar secreto, invisível, mas real, nesse esconderijo secreto, e esse esconderijo não é lugar para você turistar, não é lugar para passear, não é lugar para ir e sair, é para permanecer 24 horas. Enquanto você estiver ali dentro 24 horas, nesse esconderijo, ele não consegue te pegar. Isso é fato, porque Deus daria ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ei, você tem uma proteção especial. Essa proteção só sai quando você permite que o inimigo venha negociar, te tirando desse esconderijo, que é reino de Deus, vinha, e te levando para qualquer coisa desmerecedora da vinha, transformando ela em algo sem valor, uma horta. E o texto é tão claro que diz Nabote para Acabe: Deus me defenda de eu vender a minha vinha para você, rei, porque é herança do Senhor, é herança dos meus pais. Olha o que ele está dizendo: eu não posso entregar o ministério, eu não posso entregar o chamado, eu não posso entregar minha esposa, eu não posso entregar meu esposo, eu não posso entregar meus filhos, porque a mão que me fez eles também. Então todos nós somos herança do Senhor, e herança significa propriedade de Deus. Eu não posso dar para alguém aquilo que não é meu. Entendeu isso? Você é herança do Senhor. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. E herança significa propriedade exclusiva de Deus. No texto aqui, fazendo analogia, o inimigo, o rei Acabe, sabia que ele não podia comprar a vinha, até porque não era permitido vender herança dos pais para ninguém. Não pode. E se ele tem poder como rei, ele não precisava comprar. Ele vinha e dizia: essas terras são minhas. Porém, escute isso, até o diabo sabe aonde pode ir com você e com a sua família. Existe um limite. Se você tiver a marca de Cristo, ele não toca em você. Quem está em Cristo, Deus seja louvado. Quem tem a marca de Cristo, o inimigo não pode tocar. Sobre a vida de Jacó não vale encantamento. Então, querido, o inimigo sabe o limite dele. Esse rei aí, representando Satanás, ele poderia ter tomado as terras, não pedido para comprar, ou para permutar, ou para fazer qualquer outra coisa. Porém, ele foi até o limite dele, porque dali para frente, ele ia se ver com Deus. E o diabo não consegue contender com Deus, porque Deus não dá nenhuma chance para ele. Por isso que a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ok, queridos? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Agora, se você olhar para o texto, tem algo bem interessante. O inimigo também fica chateado quando você nega para ele alguma coisa. Aqui, o rei Acabe fez aquele filme do Kiko. Não tem o Chaves?
aquele que se chateava à toa quando perdia a bola, ele ficava, coisinha chata aquele Kiko, né, do Chaves. Eu te disse, gentalha. Meu neto vê isso e se diverte. Eu fico olhando isso há mais de 20 anos e falo, meu Deus, não muda nunca. Mas ele fez o Kiko Mania, ficou zangadinho, não pode tocar em você, ele se deprime, o diabo se deprime. Aí ficou esperando alguém chegar da turma dele para poder mandar ameaçar. Porém, olha só, quem começa mentindo, termina mentindo. Se você olhar para o texto, quando Jezabel chegou e falou para ele, o que você tem que está zangadinho, está angustiado? Ele disse, falei para Nabote, que eu tinha uma vinha para trocar com ele, e ele não quis trocar comigo. Verdade? Sim ou não? Mentira. Ele disse duas coisas. Ele disse, eu quero trocar a tua vinha por outra, ou eu quero comprar ela. Então, ele mente agora para a própria esposa dele, quando ela pergunta, o que você está passando no seu coração? Ele disse, sabe por que eu estou assim? Porque eu falei para Nabote que eu queria comprar a vinha dele, e ele disse, não vou vender. E, na verdade, ele não disse isso somente. Ele mentiu também agora para a própria esposa dele. A esposa dele, que também, pelo que me parece, já é uma horta. E Acabe tem pensamento de horta também. Talvez por isso que ele quisesse a vinha, para talvez transformar em algo parecido com ele. Satanás nunca quer algo teu para transformar melhor ou igual ou algo supervalorizado. Ele vai sempre te puxar para trás, porque ele não quer ninguém parecido com Deus. Ele quer alguém parecido com ele. Veio para matar, roubar, para mentir, para destruir. Ele vai sempre te puxar para trás. Ele nunca vai te dizer a verdade. Nem para a esposa dele no texto ele disse a verdade. Ele disse apenas que ele ia trocar, não ia comprar. Talvez, eu conjecturo, penso aqui como ministro do Evangelho desta noite, que se ele diz, eu tentei trocar a vinha por outra vinha. Ele nem disse que ia trocar para fazer horta, ele disse, ia trocar a vinha dele por outra vinha. Nem disse qual seria o destino final. E, em terceiro lugar, ele também não disse que ia comprar. Porque, de repente, se ele fala um pouquinho da verdade, um pouquinho, talvez ali a maluca da esposa dele, Jezabel, ia dizer assim, você sabe que a gente não pode comprar nada que é herança dos pais? Você sabia que você não pode transformar uma vinha em horta? Porque quando chega no dia das primícias, é as vinhas que são entregues no altar do Senhor para fazer o suco da uva. A melhor uva de Israel vem de Nabote, e é ele que sustenta todos os reis no dia do sacrifício. Talvez ali surgisse uma consciência. Porém, deixa eu te dizer algo esta noite também. Nunca espere verdade de quem só fala mentira. Nunca espere algo de valor para quem só tem desvalorização dentro do coração. Nunca. Há 20 e tantos anos atrás, aqui no Jardim América, eu sonhei a vida inteira com uma família, minha esposa também. Como nós não viemos de um lar evangélico, a gente demorou muito tempo para entender Cristo. Não que Cristo não nos procurasse, mas com 24 anos de idade, a gente não tinha percebido Cristo ainda. Mas nós trabalhávamos, nós éramos honestos, a gente pagava nossas contas, nossos impostos. Porém, as lutas começaram. Os filhos nasceram, eu tinha 5 vidros de amoxicilina dentro de casa. Amoxicilina, esposa? Amoxil, né? 5 vidros em cima da geladeira. Sabe por quê? Já esperando meu filho ficar doente. Para quando ficar doente, eu já ter o remédio, porque ficavam doentes toda hora. O meu salário ia toda na farmácia. Nada conseguia parar nas minhas mãos. Era realmente um saquetel furado. E olha que eu não ganhava pouco, porém a geladeira era cheia de ímãs pendurado com conta. A conta nunca fechava, entrava e saía com uma velocidade tão grande que eu não sabia por que outras pessoas ganhando menos tinham mais condições do que nós, numa condição até melhor de salário, como trabalhador. E aí começam os problemas e os prejuízos no casamento.
E de repente, a gente vai para um encontro de casais, arrastado por alguém, sem querer ir, achando que não era a nossa hora ainda de ser crente, de ser Bíblia, e a gente vai para o encontro de casal. Chega no encontro de casal, aquela coisa maravilhosa, linda, o pastor ministrando a palavra de Deus, e aí nós levantamos a mão para Cristo. Nós levantamos a mão num período que logo depois é até o retiro de carnaval da igreja. E nós ali aceitamos Cristo, praticamente sem emprego, na fase de demissão, eu e ela. A gente doente na alma, doente na mente, eu com síndrome de pânico, minha esposa doente, filhos doentes, uma catástrofe, a nossa casa ruindo, de verdade, a gente querendo divórcio, e de repente Deus tem a misericórdia, e olha para nós como horta, e diz, eu vou transformar essa horta numa vinha, eu vou fazer diferente de Acabe, ele queria transformar a vinha numa horta, mas eu vou transformar essa horta numa vinha, em algo de valor. E aí nós levantamos a mão para Cristo naquele encontro de casais, e ali nós frequentamos umas 2 ou 3 aulas na igreja, já para o batismo, glória a Deus por isso, porém a igreja foi embora no carnaval, a gente não tinha dinheiro para ir para o retiro, mas também se tivéssemos dito, o pastor teria levado, hoje eu sei que ele levaria, nós ficamos acanhados, tímidos, e não dissemos para a igreja que a gente estava duro, quebrado, e nós não fomos. Porém, naquele carnaval, a gente resolveu fazer algo diferente. Joga tudo que é CD de escola de samba fora. Joga meu violão fora, bota no fogo. Pega um monte de coisa aí que a gente lê, livros e diferente que é da Bíblia, que a gente está lendo já na igreja, e a gente fez uma pilha, pastor, desse tamanho assim na rua. Eu fui na rua, coloquei um zinco na rua para não queimar o asfalto, e coloquei tudo ali. E joguei uma garrafa de álcool, e coloquei fogo. Foi meu violão, foi CD, foi todo mundo embora. Foi uma fogueira santa no meio da rua. E um peso saiu de nós. Resolvemos naquele carnaval somente ler a Bíblia, somente orar ao Senhor, somente ver programas evangélicos. E eu me lembro que eu passei o dia inteiro vendo o programa evangélico. O dia inteiro do sábado. Meus filhos até perguntaram, papai, não vai na rua ver um cara fantasiado, é de pirata, é não sei de quê. Eu falei, não, filho, nós estamos diferentes agora. Isso não dá mais para nós. Eles tinham 3 e 4 anos de idade. Isso não dá mais para nós. Papai e mamãe errou. E nós queremos corrigir isso. E você vai nos ajudar a corrigir isso. Vamos todos ficar em casa de mãos dadas. E nós vamos orar antes de comer. Nós vamos orar depois que comermos. Nós vamos deitar. Antes de deitar, nós vamos ler a Bíblia e orar. Nós vamos fazer esses 4 dias ser o nosso culto doméstico. Algo que Deus vai fazer maravilhoso. E minha casa estava se transformando numa vinha linda. Porém, no sábado, 7 horas da noite, eu recebi a visita de um casal. E o casal entrou na minha casa. Conhecido nossos. Minha casa se transformando numa vinha. A horta se transformando numa vinha. Porém, o casal entra, quando põe o pé lá dentro da minha casa, a mulher, esposa do homem que foi com ela, ficou endemoniada. Um espírito se apoderou dela, e ela começou a me xingar e dizer para mim, está perdendo o medo, né? Pois eu vou continuar falindo você. Perdeu o medo, né? Vou continuar colocando doença nessa casa. Você está pensando que você é quem? E isso falando palavrões, e me xingando. Meus filhos atrás de mim, o esposo da mulher estatalado assim, sem saber o que fazer. Minha esposa atrás de mim, meus filhos, e ela cresceu, porque era tanto palavrão, e era tanta violência, e tanta gargalhada, que a gente começou a recuar. E nós saímos da sala, fomos passando pelo corredor dos quartos, e daqui um pouco a gente chega na cozinha. E aí ela viu 3 facas que eu tenho até hoje, para trabalhar picanha. Quem gosta de picanha aí? Eu gosto. 3 facas para cortar picanha. E aí o que ela fez? Ela, depois de me xingar, me hostilizar, ela pegou uma faca, e ela mirou a mais amolada, aquela que é curvadinha assim. Ela pegou a faca e veio na minha direção. Eu falei, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder na minha mente. Não estava falando ainda não, porque eu tinha medo, vergonha talvez. Aí eu falei assim, ela está vindo com a faca, abre a geladeira,
pega um dente, uma cabeça de alho. Aí minha esposa falou, por quê? Eu falei, porque eu vi um filme de Drácula, e quando come... E quando bota o alho na boca que sopra, o vampiro vai embora. Aí minha esposa pegou uma cabeça de alho, eu botei a cabeça de alho inteira na boca. E comecei a soprar. E aí continuavam vindo com a faca na minha direção. Aí eu falei, vamos colocar uma música da igreja. Aí, rapidamente, eu fui, minha esposa passou, pegou lá no quarto um CD do padre Marcelo Rossi. Que, na verdade, é o meu amigo Bené Gomes que fez as músicas para ele. E ele, depois que se ajeitou com ele. O padre começou a cantar as músicas do Bené, nem avisou. Eu já dei esse testemunho na igreja, pregando junto com o Bené Gomes. O Bené dava altas gargalhadas de rir. E era interessante que o Bené fez aquela música. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. E aí eu comecei a cantar, imitando os passarinhos. Erguei as mãos, os elefantes. E eu fazendo as mímicas. Eu fazendo várias mímicas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Todo tipo de potestade caia por terra diante do poder de Deus. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas, todo falso argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Pai, o meu testemunho alcance todo mundo, converte eles para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. E eu me acuando, e ela veio com a faca. Quando ela veio com a faca, para dar na minha jugular, com vontade, a faca fez isso, ó, não pegou em mim. Aí, o bichinho que estava na mulher, virou a faca e veio para dar na minha barriga. Quando foi dar na minha barriga, a faca resvalou. Eu falei, quem poderá me socorrer? Será que é o Chapolin Colorado que está aqui? A faca não pegava em mim. Ela mirava a faca na minha direção, a faca resvalava. Ela ia dar no meu queixo, a faca subia. Ela ia dar no meu tronco, a faca caía para lá. Eu falei, tem um escudo secreto aqui, tem um escudo em mim, tem alguma coisa na minha vida aqui que é um escudo. Meu Deus, isso é um escudo. E aí eu falei, já sei. Eu estava vendo hoje na televisão, aí o pregador estava dizendo, Satanás, diabo, pega tudo que é seu, vai embora no nome de Jesus. Aí eu corri, peguei a Bíblia, irmão. Minha Bíblia era enorme, 3 vezes maior que essa. Quando a gente se converte, compra cada Bíblia enorme, né? Do tamanho do púlpito. Aí eu peguei a Bíblia enorme, fui na direção e falei assim, Satanás, diabo, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e vai embora, porque na minha casa você não pode mais permanecer, porque aqui é um jardim selado e regado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa caiu no chão, pá! Eu falei, meu Deus, vou ser preso, matei a mulher. Aí eu falei, bota a mão nela, vê se está respirando. Aí botei a mão nela, estava batendo o coração, levantamos, a bichinha não sabia nem onde estava, cheia de vergonha, não sabia nem onde estava. Sabe o que eu entendo? Muitas casas estão se transformando em vinha, e Satanás vem bater na porta, dizendo, não vai se transformar, não vai virar vinha, vai continuar horta, vai continuar devendo, vai continuar na bastardia, vai continuar no adultério, no aborto, no abuso. Mas eu quero dizer uma coisa essa noite para Satanás e seus demônios, para ele me ouvir. Ao terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou e o nosso Redentor, ele ressuscitou, e ele ressuscita as famílias, ele ressuscita os mortos, ele ainda traz luz para as trevas, e aonde ele chega, não pode haver demônios, porque a luz não se mistura com as trevas, e a gente dá ordem e ele sai no nome de Jesus. Só Jesus. Essa é a minha conversão. Essa é a história da minha conversão. O inimigo vem empobrecer quando a gente começa a triunfar. É interessante o seguinte, gente. Estar na igreja às vezes tem problema? Sim. A Bíblia diz que nesse mundo teríamos aflições. E quando eu penso nisso,
Eu penso que primeiro Jesus não nos enganou, e ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ao mesmo tempo que ele te dá uma informação privilegiada de fatos que podem acontecer, ele te dá o escape. Qual a diferença nossa para o mundo? O mundo passa pelas mesmas aflições, mas não tem escape. Não sabe o que vai fazer. Nós temos uma defesa muito pessoal. A Bíblia diz em Hebreus 11:7 que Noé foi divinamente avisado por Deus, por isso salvou toda a sua família. Deus dá informação privilegiada para aqueles que são seus. Ele antecede os fatos para você orar, jejuar. Talvez você esteja fazendo um grande jejum, uma grande campanha de oração na tua igreja, e talvez não seja para agora, é para amanhã, porque Deus sabe o que está lá na frente. Está entendendo? Mas Ele já manda começar logo, porque Deus se antecede. Ele dá informações privilegiadas. 3 pessoas na Bíblia, 3 pessoas que passaram pela mesma situação, nenhuma outra igual. O meu testemunho, da minha história, ele é tão curador quanto a palavra que anda dentro de mim, que é o pergaminho. Talvez o seu maior problema hoje é o seu maior testemunho de amanhã. Talvez a sua maior dor, talvez a sua maior doença, talvez a sua insatisfação, talvez a sua vontade de desistência. Se você se permanecer firme e não sair do lugar, fica tranquilo, porque isso vai virar testemunho para a glória de Deus. Ah, pastor, você não sabe como está a minha casa está uma horta. Ei, espera só um pouquinho, porque ela vai ser transformada em vinha. É a especialidade de Jesus. Quando Jesus morreu, quem foi ao encontro dele? João capítulo 20. Quem foi ao encontro dele foi a pior de todas. Porém, a única pessoa que viu Jesus ressuscitar, Maria Madalena, a apedrejada, a rejeitada, a dilacerada, a humilhada na sociedade. Ninguém dava nada por ela. Porém, quando Jesus ressuscita, ela vai até o encontro de Jesus, e ela vai até o encontro de Jesus, e ela vai até o encontro de Jesus, e quando ela olha para Jesus, ela diz assim, ei, jardineiro, dono da vinha, aonde está o meu Senhor? Ela confundiu Jesus com jardineiro, ela confundiu Jesus com alguém que trabalhava numa vinha, ela confundiu Jesus com hortelã, um homem que trabalhava com as melhores frutas de Israel. Mas por que Jesus fez isso? Porque quando ela viu, ela confundiu, e ele não se apresentou para ela como ele o é, porque para os humilhados, os invejados, os rejeitados, as pessoas desprezíveis, ele se apresenta como o dono da vinha, dizendo, vem Maria Madalena, eu vou te plantar no jardim, regado e selado pelo meu Espírito, agora não é mais horta, porque tu vai entrar aqui. João 10:9 diz, aquele que entrar por mim, encontrará pastagem, luz e salvação. Passa por Jesus e tu transforma-se numa vinha. Fato, frutífera, regada, cuidada. Agora pensa bem, a vinha é o reino de Deus, ela produz suco da uva. Jesus é o barril, porque ele é chamado carvalho de justiça, ele te conserva dentro dele. O que é produzido no reino de Deus te conserva dentro de Jesus. E quem experimenta o que sai de dentro de Jesus na tua vida? O Espírito Santo. A vinha é o reino, Jesus é o carvalho de justiça, ele armazena o que sai da tua vinha dentro dele e dentro de você. Porém, você tem que permanecer firme, porque quando você passar por Jesus e Jesus por você, quem está do lado de fora é o porteiro, e o nome dele é o Espírito Santo de Deus, e ele diz, eu tenho aliança com ele, eu conheço ele, ele me conhece. Então fica nessa tríade que você vai vislumbrar, e Deus vai te dar grande poder, sabedoria para você saber como tratar com a sua família. Porém, queridos, as lutas, elas vêm. Agora os filhos crescem. Meu filho vai para a faculdade. Um garoto que nunca bebeu, nunca fumou,
aproveitou mais do que eu, porque eu não fui criado no Evangelho. Ele já com 4 anos de idade já estava indo para o Evangelho, aprendendo tudo. Porém, quando chega na faculdade, a faculdade é outra horta, é outro deserto. E tem muito pai e muita mãe que tem que entender que quando o teu filho coloca a mochila nas costas e vai entrar na van ou no ônibus para ir para a faculdade, eles estão indo para um lugar chamado deserto, horta, onde o mundo está consumindo tudo ali dentro. E ele agora está fragilizado, porque às vezes em torno dele só tem gente falando palavras torpes, levando para as coisas obscenas. Porém, tem um antídoto para isso. O único que Deus deixou para que eu e você, nós façamos com nossos filhos. Jesus, antes de ir para o deserto, ele foi reafirmado por Deus. E reafirmado como? Deus olhou para ele nas águas batimais, antes dele ir para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e Deus disse assim para Jesus: esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Pode ir para a horta chamada deserto. Quando Jesus chegou no deserto, Satanás disse, nem só de pão viverá. Pega, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, chegou atrasado. Quando eu saí de casa, meu pai não me xingou, meu pai não disse que eu era burro, meu pai não disse que eu ia não ser nada. Quando saí de casa, saí reafirmado pelo meu pai. Ele disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Não só de pães viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do pai. Ei, o que você está falando para o seu filho é importante para ele continuar firme, para ele seguir firme. O que você está falando para o seu marido, se você não gosta de mim, arruma outra na rua. Ei, não faça isso. Quando seu marido sair de casa para o trabalho, diga para ele, este é meu homem, este é o sacerdote, este é meu marido amado, em quem eu tenho alegria. Pode ir para a horta chamada deserto. Quando vier a prostituta, vier as meninas fáceis para poder chegar perto do seu marido, ele vai dizer, chegou tarde demais, eu tenho uma esposa que me afirmou antes de eu sair de casa. Entende isso? Reafirme as pessoas. O marido também reafirme sua esposa. Diga para ela, essa é minha esposa amada, ajudadora, auxiliadora idônea, sabe a que edifica, mulher virtuosa, ganhou galardão por ter gerado filhos para Deus. Eu te afirmo em nome de Jesus. Aí ela vai para o shopping passear. Aí vem a horta e vem a Cabe. Ei, você é bonita? Está na igreja por quê? Eu tenho um negócio melhor para você. Quer ser minha secretária? Quer viajar comigo? Aí ela vai dizer, com licença, Cabe, chegou tarde demais. Antes de eu vir para o deserto, antes de eu vir para a horta chamada shopping, o meu marido disse, essa é minha esposa amada, em quem eu tenho alegria. Eu vou voltar para casa porque tem alguém que me ama lá dentro de casa. Eu não preciso da rua para isso. Entendeu isso? Meu filho foi para a faculdade. Chegou na faculdade, eu termino por aqui. Começou a sair da faculdade 11 horas da noite e chegar em casa 5 horas da manhã. Não bebia, não fumava, não usava drogas, mas a horta engoliu ele, levando ele para jogar sinuca, bilhar, uma casa de sinuca, bilhar lá perto da minha casa, lá perto da Tijuca. E ele ia. E aí chegou a primeira noite, virei a noite esperando ele chegar. Quando ele chegou de manhã, eu abri a porta da cozinha e ralhei com ele. Deu o sermão da montanha, blá, 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 blá. E eu falava para todo mundo, afirme seu filho, diga quem ele é. E olha para você ver quando chega na nossa vez, como a gente fica desesperado, como a gente perde senso das coisas de Deus. E eu dava o sermão da montanha, você é filho de pastor, eu prego para a família, você já leu meus livros, você quer me arruinar, você é de uma família sacerdotal, você não pode fazer isso, Deus não está nesse negócio, larga essa bilhar, quer uma a gente compra, velha, põe um pano, põe na garagem e vai jogar nós dois. Sabe o que é que dizia? Ô, coroa, você está ficando pinel, esse negócio de igreja está pirando você. E eu ia dormir 6 da manhã, de mal com ele. Acordava 10 da manhã, um de cara feia para o outro, e assim foi 1 mês, 2 meses, quase 3 meses. Chegava sexta-feira, eu já me tremia todo, porque era sempre às sexta-feira que acontecia isso, e eu orando e jejuando. Porque tem algumas coisas que não é só orar nem jejuar, é atitude.
Quando eu mudo, tudo muda. Fale para o seu cônjuge assim, ó. Quando eu mudo, com força, quando eu mudo, tudo muda. A mudança começa em nós, querido. Não exija do outro aquilo que você tem que fazer primeiro. E de repente, Deus me deu uma estratégia. E eu guardei a estratégia que Deus me deu no coração. E aí meu filho saiu naquela sexta-feira, eu falei, filho, está indo para a faculdade? Estou. Vai jogar bilhar? Ele disse, possivelmente, pai. Vai jogar 3, 4, 5, 6 da manhã? Ele disse, talvez. Vamos ver, coroa. Falei, beleza. Aí eu falei para minha esposa, pode dormir. Ela foi dormir. Aí deu meia-noite, 1h, 2h da manhã, eu fui na cozinha, preparei sanduíche, tapioca, cuscuz, um chocolate geladinho, tudo. Quando deu 5h30 da manhã, ele tocou a campainha, eu abri a porta da cozinha, ele foi recebido assim por mim. Graça e paz, meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Seja bem-vindo à sua casa. A tua casa te espera. Ele olhou e falou assim, pai? Eu falei, sou eu mesmo. E o sermão? Eu falei, não, hoje não tem sermão. Hoje só tem amor. Aí ele passou pela mesa assim e disse, para quem é isso? Vai receber algum amigo para tomar café? Eu falei, não, isso é para nós dois. Vamos tomar um café à mesa. E tem mais, já arrumei seu quarto, forrei a sua cama. Mal sabe ele que eu ungi o travesseiro, o lençol, a cama, orei, me ajoelhei, chorei. E falei, já arrumei seu quarto todo, liguei o ar-condicionado, e você nem vai pagar a conta, quem vai pagar é o pai. Fica tranquilo, está tudo pago no pacote. Está tudo no pacote. E aí ele foi, pai, eu falei, sou eu mesmo. Falei, sua roupa está no banheiro já, seu pijama. Toma um banhozinho para dormir fresquinho depois do café, né? Ele disse, pai, eu falei, sou eu mesmo. Cadê a mamãe? Eu pensei assim, se meu pai pirou, cadê a mamãe? Eu falei, está dormindo, em berço esplêndido, nos braços do pai. Daqui a pouco eu vou dormir também. Aí ele tomou um banho, botou o pijama, veio todo desconfiado. Eu puxei a cadeira para ele sentar, senta aqui, meu filho. Sentou. Aí eu falei, ó, tem tapioca, tem misto quente, tem cuscuz. Ah, acabei de fritar os ovos enquanto você tomava banho. Ah, tem um Nescau na geladeira aqui, ó, geladinho. Tem café com leite, posso te servir? Aí ele, obrigado, meu pai. Eu falei assim, que bom. Aí ele disse, vamos comer? Eu falei, antes eu quero fazer uma oração por nós, pode ser? Ele disse, claro, por que não? Depois de preparar tudo isso, tem que orar mesmo. Eu disse, pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu estou há 13 meses esperando meu filho chegar às 6h da manhã. Como o meu coração não está aguentando mais, eu fiz um café que talvez seja o café da despedida. Quem sabe eu morro hoje, a gente não vai ter mais outra oportunidade. E eu... Desse jeito. E de repente eu quero abençoar meu filho com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E todas as vezes que ele jogar sinuca, bilhar e uma bolinha cair na caçapa, lembre que eu estou na outra caçapa e não volto nunca mais. Aí eu comecei a comer com força. E ele não conseguia nem beliscar o pão. Ficou tudo pedra, virou tudo pedra para ele. Tomou dois golinhos de Nescau lá, de Todd, sei lá o que eu fiz, uma coisa marronzinha dessa aí da vida, e ele foi dormir. E eu fui dormir. Minha esposa falou, e aí? Eu falei, deu certo. Vamos ver o que é que o Espírito Santo fala com ele ainda hoje. Aí ele acordou, perto do meio-dia. Eu saí também, filho, vou para uma igreja agora às 3h da tarde, vou tomar um banho, e vou almoçar, e vou sair com a mãe, porque eu vou para uma igreja ministrar sobre família, sobre pais e filhos, e vai ser muito bom, e até logo mais. A gente chega aí à noite para comer uma pizza junto, beleza? Aí ele me chamou, pai, antes de você sair, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero que você morra, eu não quero ser o causador da sua morte. A partir de hoje, eu nunca mais chego 6h da manhã em casa. Sabe por quê? Eu percebi que a minha mesa me ama, meu pai me ama, as palavras são sinceras, e tudo que eu estou recebendo lá fora não é comparado ao que tem dentro de casa. Você pode aplaudir Jesus? Para a glória de Deus.
A gente, às vezes, não sabe que é uma vinha. A gente, às vezes, pensa que é horta a vida inteira. Ou a gente pensa que nunca vai ser frutífero. Eu me lembro que, quando eu tive a síndrome de pânico, fiquei com 49 quilos, 50, de 100, fui para metade. Ninguém sabia para onde me levar. Eu não era convertido, 24 anos. Me levaram num centro espírita aqui em São João de Meriti. E uma pessoa que gostava muito de mim, que já não estava no meio de nós, e ela morreu convertida. Ela me levou no centro espírita. Eu me lembro até hoje que quando eu cheguei lá, carregado, porque eu já ia para qualquer lugar que me levasse, eu não tinha nem força para dizer não. Você não sabe o que é essa doença. E aí eu cheguei lá nesse centro espírita, eu me lembro que parou o batuque, parou a algazarra, e um líder deles veio me atender, com muito charuto, um monte de bebida, cheio de pano, cheio de não sei de quê, e chegou perto de mim e disse para todo mundo, para tudo aí! E eu assim, desfalecendo, 2 pessoas me segurando, eu escutei quando ele disse assim, ninguém toca nele, porque o negócio dele é com aquele lá de cima. E falou para mim, você quer que eu te diga alguma coisa? Eu falei, quero. Vai para casa ler o livro da capa preta. Satanás mandou eu ler a Bíblia. Sabe por quê? Ainda que a gente ache que é horta, o céu não te vê como você vê. Você se enxerga horta, mas o céu vê uma vinha. Você se sente murcho, mas Deus te vê florescendo. Você se sente acabado, mas Deus te chama para viver o melhor dele na terra dos viventes. Aí eu fui para casa ler a Bíblia. Abri o Salmo 91 e o 116. Tinha 15 dias que eu não dormia. Uma síndrome aguda de pânico. Eu dormia 5 minutos por noite. Já estava me despedindo de todo mundo que eu achei que eu ia morrer. E aí, quando eu leio a Bíblia, porque eu fui estimulado ao encontro de casais depois da Bíblia. Quando eu li a Bíblia, eu dormi. Coisa que eu não fazia há 15 dias. Só para contar para vocês, eu acordei 3 dias depois. E minha esposa está aqui, desesperada, tentando me acordar, e todo mundo, até médico. E eu não acordava. Porém, Deus sabe quando você é uma horta e precisa ser transformado em vinha. E às vezes é necessário algumas coisas acontecer conosco para a gente aprender quem somos nós, Deus nos conhece e quem é Deus na sua vida. Eu me lembro que eu fui para algum lugar que era muito branco e tinha um carrossel que girava no meio daquele lugar e saía labaredas de fogo. E o carrossel, quando me viu entrar naquele lugar, uma voz saía e dizia, eu te conheço, Paulo, antes do ventre da sua mãe, e eu sei tudo o que está acontecendo com você. E só 5 anos depois, eu lendo a Bíblia, que descobri que o trono de Deus girava 360 graus, e o carrossel rodava, saía fogo, e ele disse, tem 2 portas, escolha uma das 2. E eu olhei para uma das 2 e passei. Quando eu passei, eu caí tipo num lugar muito gelado, de gelo, muito, eu me tremia todo, me encolhia, e a voz disse, é aí que você quer ficar? Eu disse, não, me tira daqui, por favor. Aí a porta se abriu, eu voltava, o lugar era quente, e o carrossel girava, e ele disse, você não vai morrer ainda. O que é que a voz disse? Então eu penso que eu já estava morto. Você não vai morrer ainda. Desce, e por onde você passar, haverá uma cura divina, porque a marca de Cristo está sobre você. Você acredita nisso? O Ministério de Louvor comigo. Você acredita nisso? O Ministério de Louvor comigo, por favor. Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer te curar esta noite?